Boa noite. A doença de Chagas, descoberta há 100 anos por Carlos Chagas, é uma doença endêmica que acomete o aparelho digestivo e o aparelho circulatório. Para a discussão do tema doença de Chagas, o programa Saúde Marília convidou nessa noite a médica cardiologista, docente, disciplina Educação em Ciências da Saúde, a doutora Luciana Thiago. Doutora Luciana Thiago, mais uma vez conosco aqui no programa Saúde Marília, e a primeira pergunta do primeiro bloco. Qual é a história natural da doença de Chagas? Boa noite. Boa noite, Milton. Mais uma vez, obrigada pelo convite. A história natural da doença de Chagas, acho que é muito pertinente esse tema hoje, pela comemoração da doença de Chagas. Esse ano comemora 100 anos da descoberta por Carlos Chagas, que iniciou seus estudos com o professor Oswaldo Cruz e Miguel Couto no Rio de Janeiro, por volta de 1910, onde eles acabaram descobrindo com a pesquisa do Carlos Chagas no interior de Minas Gerais, e onde ele descobriu a presença do barbeiro, do Triatoma infestas, onde era infectado pelo Trypanosoma cruzi. A primeira descrição oficial dessa doença foi na menina Berenice, uma criança de 2 anos, que apresentava febre, mal-estar, e onde Carlos Chagas conseguiu relacionar a relação causal entre a doença e a presença do Trypanosoma. A doença, o curso natural, essa doença ela é muito manifestada principalmente no interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, norte do Brasil, e é comum a presença do barbeiro nas casas de pau a pique, casas assim que não tem muitas condições de moradia, e em relação principalmente reservatórios no intestino do Trypanosoma, do Triatoma, que a gente acaba encontrando o Trypanosoma cruzi. A epidemiologia, a doença de Chagas ainda podemos dizer é uma doença extremamente prevalente no Brasil? Sim, hoje a doença de Chagas ela é um problema de saúde pública. Em termos mundiais, nós temos em torno de 10 a 12 milhões de pessoas infectadas. No Brasil, são 3 milhões de pessoas infectadas, em torno de 50 mil casos ao ano. Então, ainda é um problema de saúde pública. A doença de Chagas hoje, ela é a terceira maior doença parasitária, depois da malária e da esquistossomose. Então, é realmente um problema que nós temos aí e que demanda muitos custos aos serviços de saúde e muitos pacientes acometidos pela essa doença, principalmente do ponto de vista cardiológico. O diagnóstico, doutora Luciana, na fase aguda, que é uma fase em que há dificuldade em se fazer o diagnóstico. Quais seriam os sinais e sintomas na fase aguda da doença de Chagas? A doença de Chagas ela é dividida em 3 fases. A fase aguda, você tem um período de latência de 4 a 10 dias e um período de manifestação de em torno de 2 a 4 meses. Geralmente eles falam em fase aparente e inaparente. A fase inaparente, o paciente geralmente ele não tem nenhum sintoma. A fase aparente pode vir com febre, mal-estar geral, mialgia, pode ter nódulos subcutâneos. E as 2 principais manifestações, acredito, devastadoras da fase aguda, que leva à morte, é a miocardite e a meningoencefalite. Na fase crônica, em que há envolvimento do sistema circulatório e aparelho digestivo, as evidências apontam com naturalidade, então, em se pensando muito mais em doença de Chagas. Sim. Na fase crônica, você tem aí o período da fase indeterminada, depois da fase aguda, mais ou menos em torno dos 20 a 30 anos. Depois da fase crônica, você tem a manifestação da doença. Nesse período, você tem os principais órgãos acometidos. 30% desses pacientes vão desenvolver doença cardíaca. Além, juntamente, podem ocorrer doenças em relação ao esôfago, problemas digestivos e problemas intestinais acometendo o intestino também. Então, a fase crônica, você já tem a manifestação desses órgãos, com disfunção desses órgãos. E em relação à fase aguda, é uma fase que eu ainda tenho um processo inflamatório importante, mas eu não tenho tanto a presença do parasita como ocorre na fase aguda. O diagnóstico, além da história clínica, quais exames complementares o médico poderia lançar a mão para fechar esse diagnóstico? Em relação, acho que bastante pertinente, até pelo coração sendo o órgão mais afetado, acredito, em termos aí de prevalência, 30% desses pacientes,
a história clínica, né, a anamnese, o exame físico. Poderíamos iniciar a investigação diagnóstica pelo raio-x de tórax, onde mostra, na maioria das vezes, uma área cardíaca bastante aumentada na fase crônica. Em relação à doença de Chagas, nós temos os maiores corações, talvez dentro das outras cardiopatias. Poderemos também ver a questão do eletrocardiograma. É importante essa questão do eletro, você comparar na fase indeterminada e na fase crônica. Na fase indeterminada, em torno você tem, na maioria das vezes, você pode ter um eletro normal, mas o paciente já com uma sorologia positiva. E na fase crônica, onde eu já tenho as mais possíveis arritmias que podem acontecer. Isso está relacionado principalmente à fisiopatologia da doença de Chagas. Você pode ter bloqueios atrioventriculares, taquiarritmias ventriculares, supraventriculares, distúrbios de condução. O eletrocardiograma, talvez a alteração mais significativa, né, mais prevalente, é o M-bloqueio anterior esquerdo, bloqueio de ramo direito, extrasístoles ventriculares. Então, na fase crônica, o eletro ele já vem alterado. Outros exames também que a gente poderia lançar a mão seria, acredito que o definitivo aí para a gente ter uma ideia da insuficiência cardíaca que pode ser acarretada em relação à doença de Chagas é o ecocardiograma, né? O ecocardiograma na doença de Chagas ele é um instrumento importante para a gente definir se há disfunção sistólica desse ventrículo, ou seja, dificuldade em contração ventricular. É uma das características peculiares aí em relação à própria doença de Chagas e a presença do aneurisma de ponta também. Também seria, acho que o eco, talvez nessa fase aí de determinar, talvez seja o instrumento mais importante. E temos o Holter, né, que é o eletrocardiograma de 24 horas, para a gente mapear esse paciente em relação à doença ritmogênica, né? Para o aparelho digestivo, o enema opaco seria o exame de eleição, inicialmente pensando no envolvimento dos intestinos. Você tem a questão aí do esôfago, levando ao megaesôfago, né? O paciente vem com queixa aí de disfagia, odinofagia, então a gente podemos lançar a mão do enema opaco. E o outro acometimento também intestinal, né? O paciente já vem com uma história de constipação crônica, dificuldade de evacuação, então nós temos a questão do enema, como também a colonoscopia, também outros exames aí, sigmoidoscopia, da gente estar avaliando a questão do acometimento intestinal da doença de Chagas. Doutora Luciana, dentro da epidemiologia, qual a probabilidade, ou existe essa probabilidade da morte súbita em doença de Chagas? Isso realmente, a questão da morte súbita é algo bastante importante. Hoje, para você ter uma ideia, o paciente com cardiomiopatia chagásica, ou seja, o paciente que é portador de doença de Chagas com acometimento do coração, ele morre por três coisas. Ou pela progressão da insuficiência cardíaca, isso envolve em torno de 65%, morte súbita em torno de 55%, né, esses pacientes têm morte súbita, e em torno de 25, 35% de tromboembolismo, ou seja, o coração muito dilatado, ele predispõe à estase sanguínea e à formação de êmbolos, eventos tromboembólicos. Então, a questão da morte súbita é em torno de 55%. E a principal causa da morte súbita é ataque cardioventricular. Então, é importante esses pacientes que a gente esteja atento a quem pode ter morte súbita. Por isso que existe a questão da estratificação de risco, onde tem a questão também da prevenção primária e da prevenção secundária. Eu preciso identificar, por exemplo, na prevenção primária, quem é portador da doença, mas nunca teve nenhum evento e tem uma chance de ter morte súbita. E a prevenção secundária já são aqueles pacientes que já tiveram algum evento e eu preciso estar intervindo na questão aí de evitar um novo episódio, até culminando com morte súbita. E se falando do diagnóstico, não somente o cardiologista pode fazer o diagnóstico, o clínico geral também pode fazer o diagnóstico na doença de Chagas. Sim, sim. Acredito que a questão do diagnóstico aí, de uma forma geral, tanto o clínico como o cardiologista, né, ele pode estar naturalmente com facilidade para estar fazendo essa questão do diagnóstico, sabe, conhecendo a doença, né, se atualizando sobre a doença, sobre o curso natural. O diagnóstico básico, vamos dizer assim, para o clínico que trabalha no posto de saúde, que está nas unidades aí, não só o especialista, o cardiologista em si, mas assim, na questão da epidemiologia, identificando se esse paciente tem epidemiologia positiva, é natural, interior de São Paulo, por exemplo, áreas como Rio Preto, Araçatuba, a gente teve agora um mapeamento da doença de Chagas em 2006, pela SUSEM, que identificou essas áreas, principalmente no oeste do estado de São Paulo, como áreas tendo um maior número
de questão aí do barbeiro, do triatoma infestans. Então, identificando esses pacientes dessas áreas de epidemiologia positiva, o clínico ele pode estar lançando mão das sorologias, né, colher as sorologias, raio-x de tórax, o eletrocardiograma, identificando já algumas alterações, tá? E na questão aí de você estar prolongando a investigação diagnóstica, está encaminhando para o cardiologista para fazer talvez exames mais detalhados, mas o clínico geral com certeza ele tem todas as condições de estar identificando esses pacientes. Uma outra situação clínica, gestantes com Chagas podem transmitir via placentária para o feto? Sim. Existem a questão da transmissão da doença de Chagas, né? Uma pelo barbeiro, como colocamos, né? Que você tem questão aí do contato com as fezes da urina. Nós temos a questão aí vetorial, né? E também por transplante. Então, as grávidas, elas podem transmitir, sim. Transfusão sanguínea também seria uma outra possibilidade, mas hoje existe uma política nacional em relação aos bancos de sangue e isso seria uma raridade hoje. Com certeza. Eu acredito que hoje a questão aí da transfusão de sangue, dos protocolos, de você estar escolhendo os possíveis doadores, está muito bem já definido. Então, acredito que isso aí, se tiver alguma contaminação, talvez a porcentagem seja irrisória, né? Isso aí está muito já bem controlado pelos bancos de sangue. Outros exames complementares que a doutora gostaria de lembrar para o diagnóstico da doença de Chagas? Em relação aos exames complementares, eu destacaria o eletrocardiograma, o Holter, como eu já disse, o ecocardiograma, tá? Que são os exames fundamentais que a gente usa na nossa prática clínica. Existe um outro exame também que a gente lança a mão, que é o estudo eletrofisiológico. Tá? É um exame semelhante, vamos dizer assim, para o pessoal de casa estar entendendo, semelhante ao cateterismo, onde o médico ele vai estar mapeando o circuito elétrico do coração. E esse exame, ele serve para você estratificar o risco de quem pode ser um paciente que pode ter morte súbita. Então, é um exame extremamente importante, né, principalmente nos pacientes que têm arritmias refratárias, onde você pode estar fazendo a questão da estimulação programada ventricular, e num laboratório aí de estudo eletrofisiológico, você pode estar, às vezes, desencadeando arritmias, e aquele paciente que fizer uma arritmia ventricular, ou seja, uma arritmia grave, com instabilidade hemodinâmica que pode vir a ter morte súbita, significa que é um paciente de alto risco. Então, o estudo eletrofisiológico ele é um estudo importante também para a questão do futuro, do tratamento aí com dispositivos, com questão de marca-passo, cardiofibrilador implantável, né? Então, é um exame também que eu chamaria a atenção. E na história clínica desse indivíduo, a procedência é importante se ele é proveniente de uma área endêmica. Sim, sim. Como eu te disse há pouco, né, a questão da doença de Chagas, da endemia, hoje ela se tornou não só uma doença do Brasil. Ela está presente em vários países da América Latina, né? A gente encontra aí em relação a outros países do mundo devido à questão da migração internacional. Então, a questão de você estar identificando esses pacientes das áreas endêmicas é importante. Eu destacaria, sinceramente, da questão que a doença de Chagas, ela leva à insuficiência cardíaca. Então, mesmo que nós, em Marília, que pelo último mapeamento da SUSEM em relação a áreas endêmicas, colocaria aí, não como as áreas mais importantes de presença do barbeiro, mas todo paciente portador de insuficiência cardíaca, ele deve ser investigado do ponto de vista da questão da doença de Chagas. Então, acho que a sorologia para a doença de Chagas, principalmente pacientes que a gente vai estar investigando qual a causa da insuficiência cardíaca, acho que realmente é um exame importante a ser detectado. O programa Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema doença de Chagas, com a presença da doutora Luciana Thiago, médica cardiologista, docente de disciplina Educação em Ciências da Saúde, FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília, seu bloco final, nessa noite debatendo o tema doença de Chagas, com a presença da doutora Luciana Thiago, médica cardiologista,
docente, disciplina, educação em ciências da saúde da FAMEMA. Nesse último bloco, vamos ao tratamento. Doutora Luciana, o tratamento da doença de Chagas na fase aguda, qual seria? Em relação ao tratamento da doença de Chagas na fase aguda, nós temos a questão aí dos antiparasitários, que é, no caso, o benzonidazol. Nesses 100 anos aí de descoberta da doença, pouco se teve em relação à evolução do que se trata aí da questão dos medicamentos desenvolvidos, né? Então, nós temos o benzonidazol, que a gente usa na dose de 10 mg por quilo em 60 dias, e só na fase aguda. Tem tido alguns estudos, né, de a questão aí de usando o benzonidazol na fase crônica. A questão por exemplo, do estudo, o Benefit, né, que é um estudo multicêntrico que está sendo desenvolvido, né, o Brasil está participando, e a questão dele está avaliando a importância do benzonidazol na fase crônica também. Se diminuiria a insuficiência cardíaca, indicação de marca-passo, CDI, é um estudo multicêntrico, com ensaio clínico randomizado. Eles têm uma intenção de estar recrutando em torno de 3.000 pessoas, até agora junho de 2009 já tinham sido recrutados 1.600 pessoas. Então nós estamos aguardando esse estudo aí na questão do benzonidazol também na fase crônica, certo? E assim, na fase aguda, apenas o benzonidazol que é a única droga de escolha. Depois nós temos a questão da fase indeterminada e na fase crônica, as medicações para o tratamento propriamente da insuficiência cardíaca e da doença ritmogênica chagásica. O tratamento da fase crônica vai depender de qual sistema está envolvido, sistema digestivo ou circulatório? Isso. Na questão aí da cardiomiopatia chagásica, do sistema circulatório, na fase crônica, nós temos as medicações, não existe ainda muitas evidências em relação à doença de Chagas, aquilo que a gente estava comentando há pouco. A doença de Chagas é uma doença que está num pacote aí da Organização Mundial de Saúde das doenças negligenciadas, ou seja, é uma doença ainda que acomete pessoas de baixo poder aquisitivo, não houve ainda muitos estudos, muitas pesquisas em relação principalmente à fase crônica. O que acontece na fase crônica do tratamento da doença de Chagas é que esse tratamento ele vem de outras, é extrapolado, que a gente fala, de outras cardiomiopatias, como a isquêmica, como a de origem não isquêmica. E aí vem a questão da importância, por exemplo, dos inibidores do ECA, beta-bloqueador, espironolactona, digital, os antiarrítmicos como a mildarona, que a gente usa na fase crônica, embora esses tratamentos, essas medicações, não tenham evidências clínicas robustas, como um ensaio clínico ou revisão sistemática, que se apliquem propriamente à doença de Chagas, né? Essas medicações são extrapoladas para a doença de Chagas, que elas já são muito bem documentadas na doença isquêmica e de origem não isquêmica também. A doutora falava dessas drogas na apresentação da insuficiência cardíaca. E quando a apresentação nessas doenças de Chagas em que prevalece as arritmias cardíacas? Certo. Em relação às arritmias cardíacas, na verdade, a gente coloca que a doença de Chagas você pode ter tanto a forma dilatada, a insuficiência cardíaca, e a insuficiência cardíaca acabar desencadeando a arritmia, porque você tem uma questão do remodelamento ventricular, tá? Como a questão da própria doença ritmogênica. Nós temos um acometimento do sistema excitocondutor do coração, nós temos uma questão da desautonomia cardíaca, um acometimento do sistema nervoso autonômico. Então, ela acaba predispondo às mais variadas arritmias. Em relação ao tratamento medicamentoso, qual a questão da arritmia, né? A maior preocupação é que acabe levando à morte súbita. Então, em termos de arritmia, a associação aí, vamos dizer, de arritmia e morte súbita, eu colocaria como o beta-bloqueador a principal medicação na prevenção de morte súbita. Hoje ele é considerado classe 1 em relação, por exemplo, à mildarona. Qual seria a questão da mildarona na doença de Chagas? Na associação, por exemplo, do beta-bloqueador e arritmias recorrentes, refratárias. E é importante destacar que o uso crônico da mildarona nesses pacientes existem vários efeitos colaterais. Então, acredito que a questão do beta-bloqueador, embora ainda não tenha um ensaio clínico importante, né, a gente está aguardando também, tem o estudo Charity, que é o estudo do bisoprolol, que está tentando ver a relação de sobrevida, o uso de bisoprolol em pacientes chagásicos. A gente está aguardando os resultados desse estudo que foi concluído agora em 2006,
para a gente estar avaliando se o beta-bloqueador tem tanta importância, com evidência robusta, como na miocardiopatia isquêmica. Então, eu diria que no controle da arritmia, a questão da terapia medicamentosa, beta-bloqueador é a primeira escolha, como prevenção de morte súbita. Na arritmia refratária ou recorrente, a associação da amiodarona, né? Pacientes que fazem arritmias complexas, taque ventricular, episódio já de fibrilação ventricular com parada cardiorrespiratória. Então, acredito que seria essa, pelo que tem mostrado as evidências, aí a escolha de tratamento. Doutora Luciana, ainda em arritmias, a professora falava de beta-bloqueadores, amiodarona e o cardiodesfibrilador implantável. Certo. O cardiodesfibrilador, para que as pessoas de casa compreendam, é um aparelho que nós implantamos, né, no paciente, que como o paciente faz muita arritmia, ele pode ter morte súbita. Então, esse aparelho ele detecta a arritmia e dá um choque no coração, e fazendo com que o coração volte a bater ao normal. A indicação de CDI também não existem evidências robustas, ensaios clínicos randomizados, nem revisões sistemáticas em relação a CDI associado com a doença isquêmica. Ele está bem documentado, por exemplo, na doença coronariana. Só que nessas indicações, por exemplo, da doença coronariana, extrapolamos as indicações de CDI. Então, hoje, por exemplo, o paciente que mantém uma fração de ejeção menor que 0,35, classe funcional 2 e 3, ou seja, um paciente que já tem cansaço aos médios esforços e pelo menos tem um ano aí de qualidade de vida, seriam as indicações de cardiodesfibrilador. Por outro lado, é um aparelho muito caro, se eu não me engano, em torno de R$20 mil. Tem alguns inconvenientes, que, por exemplo, os choques aí não programados. Pode acontecer também da questão de você colocar o CDI e sempre a questão de manter o tratamento medicamentoso, mas o paciente pode continuar tendo arritmia. Por isso que talvez nesses casos a ablação também seria uma outra alternativa de tratamento nesses casos. Mas o CDI hoje ele é um aparelho que veio para a gente estar tentando no controle das arritmias e está muito bem documentado na doença coronariana, e acredito aí da importância de aguardar ensaios clínicos aí relacionados com a doença de Chagas. Se houver maior envolvimento do sistema digestivo, aí mega-esôfago, mega-cólon, eventualmente cirurgias. Cirurgia, né? Com a indicação aí adequada, avaliação pelo gastro, né? A questão aí, o grau de dilatação de esôfago, de intestino, aí, riscos aí de perfuração, por exemplo, intestinal. Então, acredito aí que talvez a indicação cirúrgica deva caber nos casos mais avançados. Aí. Doutora falava do tratamento da insuficiência cardíaca, uma das apresentações de Chagas, falava das arritmias e também a indicação do transplante cardíaco. Certo. O transplante cardíaco na doença de Chagas, até um certo tempo, ele foi motivo de controvérsia, né? Já no último consenso que nós tivemos agora de 2009, de ciência cardíaca pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele deixou de ser uma controvérsia, né? Porque nós temos alguns estudos, alguns resultados positivos de alguns grupos aqui do Brasil, né? Principalmente de São Paulo, do INCOR, do Dante, né? E em pacientes que se submeteram ao transplante e eram portadores de doenças de Chagas. Hoje, para vocês terem uma ideia, a questão do transplante envolve 10 a 15% desses pacientes hoje no Brasil submetidos a transplante cardíaco são portadores de doenças de Chagas. Então, é uma doença extremamente importante, de impacto social, socioeconômico e em relação também à questão do número de transplantes também. Podemos dizer também que, como parte do tratamento, investimento em saneamento básico é uma das formas do tratamento pensando em saúde pública? Acredito que sim, principalmente nas pessoas menos favorecidas, né? Você mapeando áreas endêmicas, fazendo um trabalho de educação, né, em saúde aí, e você identificando essas áreas, como nós tivemos aí em 2006 o mapeamento aí do estado de São Paulo, identificando principalmente a região noroeste, acredito que seria importante a discussão dessa doença com a sociedade, né? Então, acredito que seria importante até para a gente estar avaliando a questão do impacto da doença, do desenvolvimento da doença. É uma doença que ela é muito longa, ela leva muito tempo para se manifestar na fase crônica, quando o indivíduo tem insuficiência cardíaca, pode ter megaesôfago, megacólon. Então, acredito que a questão de você mapear essas áreas, fazer um esclarecimento dessa população, identificando o barbeiro, a questão do saneamento, da higiene, né? Eu acho que seriam fundamentais aí para a gente estar tendo controle maior da doença. No tratamento ainda, qual seria a indicação da ablação? Como eu disse para você, né, a questão da ablação, principalmente no tratamento de morte súbita e relacionado com a doença de Chagas,
seriam nas taquicardias ventriculares incessantes, nas tempestades elétricas por fibrilação ventricular, né? Ou mesmo aquele paciente com uso do CDI, lembrando que o CDI em si o paciente não vai deixar de tomar o medicamento, o beta-bloqueador muitas vezes associado com a amiodarona, mas muitas vezes isso ainda acaba não resolvendo, então a ablação também seria uma indicação. Uma outra indicação da ablação seria na fibrilação atrial. A fibrilação atrial, que é uma arritmia do átrio do coração, onde ele perde o ritmo sinusal, né, a sístole atrial. Então seria importante também porque a fibrilação atrial é uma arritmia que ela leva uma questão de taquicardiomiopatia, né, pode piorar a questão da insuficiência cardíaca. Então a gente poderia estar lançando mão da ablação, para você acabar fazendo a ablação do nó AV, você isola as veias pulmonares e pode acabar também a questão de implantação do marca-passo. E talvez tentando aí, conseguindo melhorar a função do ventrículo esquerdo. E também, nesses pacientes que são portadores de CDI, a diminuição do número de choques. Na visão da professora, curva de sobrevida, o que era há 20 anos e hoje, medicina brasileira, baseada em evidências, o que mudou a curva de sobrevida? Em relação a 20 anos atrás, podemos dizer que diminuiu o número de pacientes acometidos, mas ainda é uma doença que tem ainda uma questão de sobrevida. Para você ter uma ideia, principalmente a doença cardíaca relacionada com o Chagas, ela tem em torno de 50% a menos de sobrevida do que em relação às outras cardiopatias. É a insuficiência cardíaca de pior prognóstico em relação às outras causas de insuficiência cardíaca. Então ainda continua uma doença importante, de acometimento importante, de impacto social, e ainda muito mal explorada e muito mal ainda diagnosticada, investigada através de recursos, né, econômicos, de investimentos por parte aí da sociedade aí, de uma forma geral, né? Estamos chegando ao final do programa Saúde Marília e deixamos a professora Luciana para suas considerações finais, agradecimentos finais no tema doença de Chagas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, professor Milton, um tema tão importante que acredito que deva ser mais esclarecido e mais informada a população em relação à doença de Chagas. Acredito que eu poderia colocar duas coisas importantes para a gente estar fechando. A importância da doença de Chagas como causa da insuficiência cardíaca, né? E a necessidade de novas evidências, de novos ensaios clínicos para que se promovam uma saúde melhor com novos medicamentos e que isso repercuta na questão aí da sobrevida do que era 20 anos atrás, do que é a nossa atual situação em relação à doença de Chagas. O programa Saúde Marília discutiu nessa noite o tema doença de Chagas com a presença da doutora Luciana Thiago, médica cardiologista, docente na disciplina Educação em Ciências da Saúde da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do programa. Anote o e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.